Olá, senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o seu amigo de sempre, Rafael Martins. Mais uma vez estou aqui com vocês trazendo uma questão de curiosidade. Hoje eu quero que vocês me ajudem nessa curiosidade, que está relacionado ao Apocalipse. É a carta de Apocalipse, o apóstolo João. E vamos dar início a esse questionamento. Vamos falar sobre o Apocalipse. Apocalipse, mas a questão toda é o que nós vamos ler agora. Agora, para você entender. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Tá, tudo bem. Nisso entendemos o que? Graça e paz esteja convosco. Aí vem falando daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo. O Jesus Cristo transcendental, né? O Jesus Cristo atemporal. O Jesus Cristo que não está preso ao tempo. Na verdade, ele é Senhor do tempo. Ele está além disso. Mas ele continua. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João está recebendo uma revelação da parte de Deus. Irmãos, só um minuto que a porta aqui está ventando, ela está batendo, abrindo, fechando e rangendo. Pois bem, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos. Isso que eu quero mencionar aqui com vocês. E vamos para Isaías, porque eu fiz na minha Bíblia, né? Aqui não tem como mostrar minha Bíblia, a não ser que eu tirasse uma foto dela e fizesse algumas edições, mas eu não queria ter esse trabalho todo. Então, na minha Bíblia eu criei uma referência que linka com Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. Essa passagem linka com Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz assim: E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O X da questão é, aqui são os 7 espíritos que são citados aqui. Graça e paz seja convosco, Pai, daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Dos 7 espíritos que sempre estiveram sobre a vida de Cristo, porque Isaías, ele é o profeta messiânico, então ele está citando os espíritos que vêm acompanhando o Messias, ou a qualidade do Espírito de Deus, as qualidades, melhor dizendo, do Espírito de Deus, que vem acompanhando o Messias para a jornada da qual ele tinha que realizar aqui na Terra, fazendo aquilo que ele fez com maestria total. Então ele vem dizendo os 7 espíritos. O primeiro de todos eles é o Espírito do Senhor. Os outros ficam bem claros, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mas o que é o Espírito do Senhor? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer a todos vocês e quero que vocês me ajudem a entender o que é o Espírito do Senhor. Amém? Pois bem, vou dar o meu parecer. A Bíblia vai dizer que Deus, melhor dizendo, é um Deus vivo. E nós gostamos muito de reproduzir isso, porque é uma pura verdade.
o Deus que sempre esteve a favor do seu povo, que sempre protegeu o seu povo, sempre guardou o seu povo, que sempre lutou as causas do seu povo. Mas o que é o Espírito do Senhor? Porque a gente sabe o que é Espírito de sabedoria, a gente sabe o que é Espírito de inteligência, ou como está aqui, né, essa versão é a King James Fiel de 1611. Então, no caso, seria inteligência. Ou o espírito de conselho e poder. A gente sabe o que é o espírito de conhecimento e temor. São os 7 espíritos. Mas o que é o Espírito do Senhor? Isso não fica tão claro. Então, voltando à questão. Deus é um Deus vivo, um Deus de vida. Eu sempre fico pensando numa conversa que eu tive com um amigo há muito tempo atrás, quando a gente tinha uns 24 anos, 22 a 24 anos mais ou menos. A gente já tinha terminado o 2º grau, ele já tinha feito algumas coisas em relação à teologia. O pai dele é pastor. E acredito que eles deveriam te conversar sobre questões teológicas, claro. E ele conversando comigo, esse meu amigo, que tinha, bem dizer, a mesma idade que eu, tem ainda, porque ele está vivo, ele dizia que a teologia vai dizer de um Deus que não tem forma, um Deus disforme, e é assim que ele acreditava em Deus, e que tudo que aparecia atribuindo forma a Deus era uma forma de antropomorfismo e antropopatismo. O que é isso? Eu estudei, né, ensino médio, a gente aprende algumas coisinhas que são relevantes. A maioria das coisas é tudo besteira, mas vamos lá. Antropomorfismo é atribuir formas ou características humanas a seres fantásticos, a natureza ou animais. Nessa questão, nessa forma de interpretar o dicionário, seres fantásticos seria a questão de Deus, né? Então você dizer que uma árvore tem mão, que Deus tem mão, que uma árvore tem cabeça, o sentimento, no caso do antropopatismo, né, porque antropopatia está relacionado a sentimento. Porque o cachorro amou a sua dona, ou ele ama a sua dona. Não, o cachorro não sabe o que é amor, assim como nós, seres humanos, sabemos o que é amor, e muitas das vezes até mesmo nós desconhecemos isso. Haja visto os psicopatas. O psicopata é o que? É o cara que não tem sentimentos. Ele nasceu desprovido de sentimento. Então, para ele matar um ser humano, uma galinha, é a mesma coisa. Entendeu? E essas pessoas, elas enganam até mesmo os detectores de mentira. Por quê? Porque eles são frios. Entendeu? Então, os detectores de mentira não conseguem pegar os sentimentos, as sensações, as variações de emoção, suor, o taquicardia que dá na pessoa. A pessoa, quando está mentindo, também a boca fica seca. E tudo mais. São N informações. Então, o que acontece? Deus não é desprovido de antropomorfismo e antropopatia. A única coisa relacionada à antropopatia a ele seria o amor, né? A ira, não, Deus não se ira como o ser humano ira. Deus é perfeito, então a gente não pode atribuir isso a ele. Só que em toda a Bíblia a gente vê, né, principalmente no Antigo Testamento e também agora no Apocalipse, né, que é parte do Novo Testamento, a gente vê um Deus que se assenta sobre um trono, que na sua mão tem um séquito, que tem uma aparência, que é semelhante à pedra de jaspe ou sardônica. Um Deus que tem forma. Não é um Deus disforme, como é dito por aí, né? Como essa tal teologia tenta nos ensinar. Então, o que acontece, meus queridos e amados irmãos? Deus, mediante a ciência,
haja visto a física quântica, ele é um ser que verdadeiramente é desprovido de forma humana. Porque, vemos e convenhamos, né? A física quântica vai falar que o Criador, melhor dizendo, ele é o vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? O mar de energia primordial. O que a Bíblia vai chamar Deus? Vai chamar Deus de Pai das luzes, né? Ou vai chamar Deus de Pai dos espíritos. Em Números, se não me engano, vai chamar Deus de Deus dos espíritos. Só que para mim o Criador é Pai. Eu faço distinção entre o Criador, entre o Pai, e faço distinção entre Deus, principalmente aquele Deus do Antigo Testamento que ficava voando numa nuvem para cima e para baixo, seguindo o povo de Israel. Poderia ser um desdobramento dele? Poderia ser um anjo? Mais provável que fosse verdadeiramente um anjo. Então, é complicado você atribuir certas coisas ao Pai das luzes, porque ele é mais amor, entendeu? E ele, como diz aqui em 1 Pedro, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Tiago, que vai chamar Deus de Pai das luzes. Aqui, ó. Mas em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, vai dizer assim, ó. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, você falar Pai das luzes ou Pai dos Espíritos dá no mesmo. Porque a luz, ela é criada por fótons. E fótons são pacotinhos de energia, né? Aqui eu tenho uma apostila que eu fiz, eu vou colocar o link aqui para vocês. Caso vocês tiverem interesse, vocês poderão estar baixando. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que fala sobre a consciência e o eletromagnetismo. Era para ser alguma coisa sobre entidades e sua influência nas redes sociais. Vai dizer assim, ó, isso também pode ser explicado... essa introdução é do professor de física quântica, um cara espiritualizado, Hélio Couto, tá? Hélio Couto, essa introdução. E tem uma exposição que é do Edivaldo Franco. O Edivaldo Franco é um espírita, mas eu não vou entrar na questão do Edivaldo Franco agora. Depois eu faço um vídeo só sobre essa apostila. Tudo bem, meus amados? Mas você vai ficar misturando as coisas? Vou. E você vai ver que quando se mistura algumas coisas, principalmente ciência e Bíblia, ou religião, como você queira dizer, se entende muito mais e melhor. Vamos lá. Isso também pode ser explicado como semeou, colheu, causa e efeito, ação e reação, etc. O tempo todo isso acontece, não há como evitar isso. Estamos imersos num gigantesco campo eletromagnético. Tudo que foi emanado, mais cedo ou mais tarde, voltará multiplicado. Quando uma pessoa entende isso, a solução dos seus problemas está a caminho. No devido tempo, tudo será solucionado. Para esse campo não existe tempo nem espaço. É aí que entra a eternidade. Tudo é energia. E tudo tem um campo eletromagnético. Todos nós somos feitos de átomos. Energia nunca desaparece, só se transforma. Portanto, um campo energético é eterno. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se todas as criaturas, se todos os seres são desdobramento de Deus, são parte da sua energia, é por isso que Satanás e todos os seus anjos, né, porque antes de serem anjos caídos, antes de serem demônios, eles eram
anjos, filhos de Deus, Benai Elohim. Eles só não bebem mais da mesma fonte, não se alimentam mais da mesma fonte, que é o Criador. Ok? Então, assim, não pode ser destruído. Vai ser destruído no inferno, lago de fogo e enxofre. Mas será que vai ser destruição ou vai ser para o sofrimento eterno? Tá? Mais uma outra pergunta para vocês. Isso significa que biologicamente podemos trocar de forma N vezes, que continuaremos existindo na nossa energia, na nossa essência inicial. Essa energia inicial contém toda a informação desde sempre. Tudo no universo é energia e informação. Essa energia emana informação e atrai informação. Da mesma forma que atrai mais energia na mesma frequência que emanou. Toda energia vibra numa determinada frequência. Todo ser é um campo eletromagnético. Emana e atrai. É uma coisa simples de entender e difícil. Muito difícil de aceitar. Essa dificuldade é a fonte de todos os problemas e sofrimentos. Aí aqui depois a gente entra na questão do peso da alma e tal. É um experimento científico que um cientista norte-americano fez. Foi divulgado no New York Times. O Dr. Duncan McDougall de Haverhill, Estados Unidos da América. Mas eu não vou adentrar neste pormenor agora não. Então o que acontece? Deus, ele é o mar de energia primordial. E todos os nossos espíritos, essas luzes, emana dele. Ele é o mantenedor do universo e de nós. Se ele puxar a tomada, se ele tirar o espírito, se ele desligar o ser humano, não canta, não prega, não faz mais nada, não anda, não respira, esse é o fôlego verdadeiramente divino. Haja visto que quando você vê os filmes, esses filmes de Hollywood, você vai ver um doutor criando um corpo feito de vários corpos humanos mortos, e para dar vida a essa criatura ele tem que esperar uma descarga elétrica para dar vida a esse ser. Então quando vem essa descarga elétrica, quando vem esse raio, esse Frankenstein, ele cria vida, né? E uma coisa que a gente aprende com a ciência é que o nosso cérebro, aqui ó, nosso cérebro, ele é elétrico. O sistema nervoso, ele funciona através de impulsos elétricos. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Ó, Mundo Educação. Fisiologia do sistema nervoso. O principal componente desse sistema é a célula neural, o neurônio, altamente especializada na recepção e condução de impulsos de natureza elétrica. É o que está frisado aqui, ó. Impulsos de natureza elétrica. Então você sempre vai ver impulso. Aqui sempre vai falar, não sei o que, impulso nervoso. Impulso de natureza elétrica, possuindo grande variedade quanto ao tamanho, forma e função. Aí vem falando aqui as estruturas do neurônio e tudo mais. Também vai ficar na descrição do vídeo tudo que está aqui, tá? Então vamos voltar aqui à minha ilustração. O nosso cérebro é elétrico, o nosso sistema nervoso que desce pela nossa coluna vertebral é elétrico, e nós só temos vida em nós mesmos por conta do espírito. Quando Deus sopra o espírito no ser humano, ele sopra uma descarga elétrica que liga todo o corpo. E aí passamos a ser alma vivente. Passamos a ter sentimento, inteligência, discernimento, razão, intelecto, capacidade de sentir, entendeu?
O sangue também, ele possui um plasma, e plasma também é elétrico, né? O sangue é onde é interpretada todas as nossas emoções, é interpretado no sangue. Aqui é os neurônios, e aqui são os impulsos elétricos que são realizados pelos neurônios. E cada neurônio está conectado ao outro e se comunicando a outro neurônio, a milhares e milhares de outros neurônios, através de impulsos elétricos. Ok? Nós éramos de átomo, nós éramos de silício, na verdade. Cadê? Volta aqui. Silício. A natureza idêntica de Deus, que aponta para Zion, a perfeição do eterno. Mas hoje somos de carbono. 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Meia, meia, meia. A natureza caída. Depois que a semente da serpente foi introduzida no ser humano. Então, o que é o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor, para mim, neste momento que eu consigo entender, é o Espírito de vida, de juízo, de inteligência, de discernimento, de concepção, sabe? De compreender e entender as coisas. Sei que você pode não entender a mesma coisa do que eu, né? Aqui é a imagem de Cristo, dentro dos 7 castiçais, as 7 estrelas na sua mão. É aqui o Deus semelhante à pedra de jaspe. Claro que é uma ilustração que representa bem pobre aquilo que nós podemos imaginar de um Deus assentado sobre um trono branco. Aqui está um trono dourado, né? Semelhante à pedra de jaspe. Acho que Deus está muito distante disso. Ele é muito mais bonito, muito mais glorioso do que isso. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Aqui, no caso, é a carta com os 7 selos, dada ao Cordeiro que venceu. Então, irmãos, me ajude aí a entender o que é o Espírito do Senhor, né? O que é o Espírito do Senhor? O Espírito de inteligência, Espírito de sabedoria. Aí vem falando, né? Vem dando aí as características dos 7 Espíritos. Então, por gentileza, eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. Agradeço aqui a paciência de vocês, a estadia de vocês. Peço que deem um like, se inscreva no canal. Eu peço perdão também porque eu não tenho colocado vídeo nas últimas 3 semanas, né? Não tive muito impulso, nem muita oportunidade, nem tempo de fazer isso. Tá? Aqui é um poema escrito por mim que fala sobre o Deus do trono, baseado em Apocalipse. Vou deixar como bônus aqui para vocês, tá? Aquele que está sentado no trono, aquele que é semelhante a uma pedra de jaspe, o que está sobre o grande trono branco. Serafins estão acima dele, sempre o louvando, bendizendo o seu santo nome. Santo, santo, santo. Ele é aquele que está ladeado dos sábios, os anciãos, os verdadeiros conselheiros, os que depositam suas coroas diante do Deus verdadeiro. Coroas de sabedoria e iluminação, diante do seu trono, raios e trovão. E há também 4 seres viventes que enxergam tudo à sua volta, que possuem olhos por dentro e por fora. Há seres com 4 rostos então, com face de homem e de águia, também de boi e de leão. E há ainda uma coisa mais linda, e como esse não tem igual. Diante do trono sai um como um mar de cristal. Sinceramente não sei qual a sua função. Suponhamos então que seja para uma perene observação daqueles filhos que em superação buscam por libertação. Agradeço por ter havido o discípulo do coração, o apóstolo João, que graças a Deus nos trouxe essa revelação de um Deus
poderoso e soberano, nos revelou o Deus sobre o trono. Eu sou Rafael Martins, mais uma vez agradeço a colaboração de todos. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima.